a gente fala sobre rastreamento do câncer coloretal, qual que é a orientação oficial do Ministério da Saúde do Brasil em relação à idade, periodicidade, né, para rastrear câncer coloretal? Isso é uma coisa que é muito importante, assim, que eu acho que o nosso aluno precisa saber para responder as questões de prova. Eu acho que, antes de responder essa questão, posso passar até para o Cássio falar isso aí, é importante que o aluno saiba o que é rastreamento, porque a maioria dos alunos não sabe o que é rastreamento. Rastreamento é a busca ativa em indivíduos assintomáticos. É importante você saber isso, porque quando você tiver uma questão que o paciente tem dor abdominal, que o paciente tem alteração do hábito intestinal, ou se o paciente tem sangramento, eu não estou falando em estadiamento, eu estou falando em investigação clínica. E aí, para o estadiamento, para o rastreamento, eu posso lançar mão de, por exemplo, um sangue oculto nas fezes, numa população de risco normal. Mas para investigação clínica, eu nunca vou fazer sangue oculto nas fezes. Então, isso é uma diferença grande, e a maioria dos alunos que tem dúvida, que reclamam que está errado o gabarito e tal, ele está confundindo rastreamento com investigação clínica. Então, rastreamento é um indivíduo que não tem nenhum sintoma de câncer, e eu vou ver se ele tem ou não câncer. Eu vou pegar esse indivíduo, vou estratificar o risco dele em normal, elevado ou muito alto, e aí, a partir desses 3 grupos de risco, eu vou indicar um tipo de pesquisa. Isso é rastreamento. Agora, teve um sintoma, aí eu tô falando de investigação clínica, isso aí é muito importante o aluno ter isso em mente, né? Porque é muita confusão, é isso. Então começa daí. E aí depois, o que você fala aí das diretrizes, Cássio? Presença aqui do Ministério da Saúde com as diretrizes internacionais, porque o Ministério da Saúde, eu vi, até consultei no site do INCA, ele ainda não atualizou, né? Tem a atualização, na verdade, foi revisado em 2013, a diretriz do Ministério da Saúde, mas ainda se continua indicando a partir dos 50 anos até os 75 anos de rotina e de entre 75 e 85 para casos selecionados. Agora, a gente sabe que em 2021 foi publicado pelo American College of Gastroenterology e também pelo NCCN, né, o National Comprehensive Cancer Network dos Estados Unidos, 2021, que eles passaram a recomendar a partir dos 45 anos iniciar o rastreamento, né? Até os 75 também, e depois só para casos selecionados. Então, tem se recomendado início precoce nas diretrizes internacionais, apesar do Ministério da Saúde ainda indicar com 50 anos. O Ministério fala colonoscopia, pode ser colonoscopia, ou ele fala também de sigmoidoscopia, de retossigmoidoscopia, ou de sangue oculto. Se for o sangue oculto, tem que lembrar que anualmente, né? E se for a sigmoidoscopia a cada 5 anos, colonoscopia a cada 10. E o American College, NCCN, eles dão como primeira opção, né? O sangue oculto, que não é mais, eles não recomendam o guaiaco, né? Eles recomendam o FIT, o imunoquímico, anualmente, ou a colonoscopia a cada 10 anos. E aí eles colocam como outras opções para casos selecionados a colonoscopia virtual, ou a retossigmoidoscopia, ou o teste de DNA nas fezes. Então eles colocam algumas outras opções, mas a opção inicial seria o sangue oculto anualmente e a colonoscopia a cada 10 anos, né? Então essas são recomendações mais atuais. É interessante porque o que é preconizado aí, se falar em sociedades internacionais, em 2016 começou a Sociedade de Oncologia a baixar para 16 anos, foi o primeiro que baixou. Depois, baixando a Sociedade de Cirurgia de Colo e Reto dos Estados Unidos, passou para em 2020, para já 45 anos, por causa de uma incidência maior na população afrodescendente, em idades mais precoces. Esse foi o subgrupo de risco em idade mais precoce. Então foi isso. E o Brasil, como tem uma população afrodescendente muito grande, então também deveria... E assim não tem. Até eu tenho hoje no site .gov.br, lá que é o INCA que fornece as informações, e ainda está com 50 anos. Então, mas uma outra questão do estadiamento é assim, que exame utilizar? Eu não tenho nem um país do mundo colonoscópio suficiente para fazer rastreamento com colonoscopia para toda a população. É impossível. A gente está tendo um problema na rede privada do Brasil que não tem como marcar colonoscopia porque todo mundo pediu um monte de colonoscopia preventiva. Então, você tem que ver uma coisa que atinja toda a população e que seja barato. Então, se você olhar para o risco da população,
É melhor fazer sangue oculto, aí você pode ter teste imunológico, teste de DNA, que são um pouco mais precisos do que o teste enzimático, que era feito. Você faz para todo mundo e, se positivo, você faz a colonoscopia. Então, isso é indicado para a população de risco normal, que é toda a população a partir dos 45 ou a partir dos 50 anos, dependendo da diretriz. Mas se o risco do sujeito for elevado, um parente de primeiro grau com câncer, ou um passado de adenoma, ou tiver algum outro fator de risco aumentado, aí ele não pode ser submetido ao exame de fezes. Aí é só a colonoscopia, aí ela entra com 10 anos antes da idade que o parente teve o câncer, e aí deve ser feita a cada 3 ou 5 anos, não mais a cada 10 anos. Aí vejam que o grupo de risco é diferente. E alguns grupos mais altos de risco pode ser colonoscopia anual a cada 2 anos, como por exemplo os pacientes com síndrome de Lynch, com os pacientes que têm polipose, que têm doença inflamatória intestinal. Então, vão fazendo colonoscopia anual a cada 2 anos. Então, vejam, sempre chadeamento, você tem que saber o exame que tem disponível, tem que saber o grupo de risco do paciente, para você dizer qual vai ser a indicação. Mas, para a prova, fique atento, só risco normal, a gente não fala baixo risco, porque é um câncer considerado de risco elevado, por isso que não é baixo risco ninguém. Risco normal, Exato. risco médio, average risk, que eles falam lá, aí é que pode ser feito o exame de fezes. Qualquer risco um pouco elevado, aí na prova marcar colonoscopia, isso é uma pegadinha muito boa. Além de, para investigação clínica, sempre colono, nunca exame de fezes. Então, exame de fezes, sangue oculto, só para risco normal e assintomático. E aí o professor... Bom, entrou num tema muito interessante, porque o risco normal, você usou essa palavra, né? Eu também não uso risco baixo, eu uso risco habitual, porque quando você vê no inglês, né, ele fala average. Aí você vai traduzir ao pé da letra em português, risco médio. Aí o aluno, risco médio, então tem um risco baixo. Mas na verdade não tem, né? Se você for pegar a população a partir de 50 anos, 45, quando tem que começar o tratamento, ou ele é risco habitual, o risco mediano, ou risco normal, ou ele é o risco elevado, né? Então não tem um risco baixo nessa população. Muito bom, acho que isso é uma coisa que é importante e para ver como é difícil, né, a gente pensar em rastreamento, porque, na verdade, o rastreamento como uma política de saúde pública é muito difícil de ser feito e pensado, né, ainda mais a gente que vive num país continental com tanta diferença étnica, né, e regional também. Então, eu vejo isso em gineco, tem muito isso, né, que às vezes o pessoal critica as diretrizes do Ministério da Saúde de que a mamografia é só a partir dos 50 anos, por que eles não indicam antes, né? A sociedade se posiciona super contra as diretrizes do Ministério da Saúde, mas é justamente por isso, né, a gente tem que realmente avaliar a cobertura do exame, a possibilidade, né, as diferenças étnicas que a gente tem, que isso vai impactar no risco, né? E tem que avaliar custo também, né? Tudo isso também envolve colonoscopia, por exemplo, é um exame de custo, né? Então, e de risco, né? E de risco, exato. Você sabe que se você pegar as sociedades de medicina da família, são extremamente rigorosas para rastreamento, porque eles lidam muito com o sobrediagnóstico. Né? E a gente tem muitos casos que vão ser diagnosticados de câncer que não precisariam de tratamento. E a gente não sabe esse N. Para a gente saber esse N, a gente teria que saber assim, qual é o impacto na diminuição da mortalidade global pelo câncer com aquele programa de rastreamento. E se você for bem criterioso, na maioria dos tumores frequentes, coloretal, próstata, você não tem um dado robusto mostrando que o rastreamento diminua a mortalidade global. Ela diminui a mortalidade geral do câncer, porque você pega os pacientes com câncer numa fase mais precoce. Então, quando eu tinha os pacientes com câncer, vamos dizer que 100 morreram de câncer, eu teria, morrendo de câncer, continuo tendo 100, só que eu tenho agora, em vez de 100 pacientes com câncer, tenho 1000, porque eu tenho 900 que tem um câncer precoce que eu tratei e curei. Mas esses aí não iam morrer de câncer. Então, essa é uma questão muito importante. E aí eu acho que a sociedade especialista tem um viés, porque o coloproctologista, o cirurgião oncológico, o ginecologista, ele vai ter um interesse em dar mais diagnóstico, né? Talvez. É difícil ele deixar passar. E já o médico de família, com uma visão mais global, ele às vezes é melhor que aquele senhor de 70 anos, 80 anos, não sabe que tem um câncer de próstata, por exemplo, né? Mas vai no uro, o uro vai pedir um PSA e fazer um toque retal.
Então, são questões que a gente tem que levantar um pouquinho, né? Para a prova, isso é pouco importante. Talvez na área de saúde coletiva caia isso, mas rastreamento é um tema espinhoso, envolve custo, envolve interesse, envolve viés, e cada sociedade, se é governo tem um viés, se é sociedade de especialistas tem outro viés, se é médico de família tem outro viés. Como o professor falou, essa questão até da vida mesmo, o médico que pede mais exame, às vezes é o que é visto pelo paciente como o melhor médico. E não deveria ser assim, né? Fulano me pediu 50 exames, pediu dosagem de molibdênio. Ou esse é médico bom, né? Então, às vezes, o paciente tem essa visão enviesada do que é o médico bom também. E aí acaba que muitos colegas entram nessa rotina aí de pedir excesso de exames, né? E os pacientes gostam, né? Eu digo, os pacientes Gostam. adoram, né? O médico que pede exame de tabela periódica. Nossa. Exatamente. Então, o ponto principal, para você não decorar, o ponto principal é quando tem linfonodo, esse paciente tem um prognóstico